nós conversávamos fora do ar, né, ministro? Eu acho que na última década, ou nas últimas décadas, foi talvez o ministro com maior defesa da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão. É sob a gestão dele que a TV Justiça ocorre justamente para que o cidadão tenha ciência e entenda e perceba as decisões do Supremo. Então, ministro, para começar, um bom dia. E como o senhor disse, são tempos, no mínimo, estranhos. Muito estranhos. Nós não imaginávamos o que está acontecendo, né? E é lamentável porque há desgaste das instituições. E as instituições, Presidência da República, Supremo, Legislativo, são perenes. Os ocupantes dos cargos passam e virão outros substituindo-os. E as instituições permanecem. E a nacionalidade, os brasileiros precisam confiar nas instituições. Ministro, vou encaminhar a primeira pergunta, que é, do ponto de vista jurídico, aqui a gente não está fazendo análise política, o que para o senhor parece que tem de equivocado ou de passar do ponto na decisão do ministro Alexandre de Moraes? E aqui a gente vai contemplar uma visão e depois a gente pode falar, né, de outros pontos de vista. Mas na visão do senhor, o ministro do Supremo, com essa atuação tão destacada, o que sai da curva na decisão? Olha, em primeiro lugar, a competência do Supremo é de direito estrito, é o que está na Constituição Federal de forma exaustiva e não exemplificativa. E no processo crime, a competência é prevista para preservar o cargo ocupado, não para proteger o cidadão com uma prerrogativa de foro. O Supremo não é competente para julgar os arruaceiros de janeiro de 2023, de 8 de janeiro, nem ex-presidente da República, nem ex-ministro de Estado, nem ex-ministro do próprio Supremo. Não tenho como ver aí a competência. Eu fiquei 31 anos na bancada e nunca julgamos em órgão fracionado processo crime. Com essa competência largada, tiveram que promover uma emenda regimental para as turmas julgarem processo crime. Onde foi julgado o atual presidente da República quando era ex-presidente? Na 13ª Criminal de Curitiba. Então, sem modificação da legislação, houve essa abrangência que, a meu ver, maltrata muito devido ao processo legal, porque depois que o Supremo bate o martelo, não se tem a quem recorrer. Gabriel. Ministro, bom dia, Gabriel aqui. Gabriel. Muita gente enxerga no Alexandre de Moraes um defensor da democracia e outros o veem como uma ameaça a ela. A justiça pode ser a única barreira moral contra um projeto autoritário, ou quando ela se investe desse papel, ela corre o risco de tornar-se autoritária também? A justiça, em primeiro lugar, ela só age mediante provocação. E quando atua, não atua construindo o direito, atua de forma vinculada ao direito aprovado pelo Congresso Nacional. O ministro Alexandre de Moraes tem um perfil elogiável. Professor universitário, foi do Ministério Público, secretário de Segurança Pública, do prefeito Kassab, do governador Geraldo Alckmin, ministro da Justiça. Mas eu tenho que reconhecer que está errando a mão. Isso é ruim para a instituição, a grande instituição que é o Supremo. Beijo. Ministro, havia aquelas orientações do ministro Alexandre de Moraes que Bolsonaro não poderia desrespeitar sob pena de talvez ocorrer o que justamente ocorreu, que é essa prisão domiciliar, essa prisão do ex-presidente. E aí se entende, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que ao participar, né, ainda que remotamente, por meio de um áudio,
daqueles protestos do final de semana, e depois tendo sido publicado na rede social do filho dele, né, do Flávio, ele estaria desrespeitando essa orientação, essa determinação de que não poderia usar a rede social, mesmo que por intermédio de terceiros, né? Eu queria saber qual é a interpretação do senhor em relação a isso, ainda que a gente possa divergir, claro, das próprias orientações da cautelar, né, do Alexandre de Moraes. A impressão é de que, de fato, houve um desrespeito ao que foi decidido por parte do presidente Bolsonaro. O senhor concorda, não concorda? Queria saber sobre a prisão em específico, qual é a leitura do senhor? O que começa errado dificilmente chega a bom termo. E eu, por exemplo, de início, se eu estivesse no lugar do ministro Alexandre, e felizmente não estou, depois de 31 anos no Supremo, estou aposentado e não inativo, estou muito satisfeito com um sentimento de dever cumprido, eu ouviria em primeiro lugar a defesa, para depois me pronunciar e talvez até advertir sobre a necessidade de respeitar certos parâmetros, que eu não conheço bem a decisão proferida. Agora, chegar a um ponto de prender, de colocar tornozeleira no ex-presidente da República, colocar, por último, tornozeleira em um senador da República em pleno exercício, é um passo demasiadamente largo e que não contribui para um avanço cultural, para dias melhores nessa sofrida República. Eu acho que o senhor tem um ponto também, né, que eu costumo lhe ouvir, que é a presunção da inocência, né? O senhor sempre diz isso, que porque está na lei, né? Vamos deixar claro. Está na Constituição Federal, não é da cabeça de ninguém, exatamente. E no caso do Bolsonaro, né, ministro, para a gente explicar para o nosso ouvinte, o do Bolsonaro ou de qualquer pessoa, podia ser a Kelly, podia ser o Gabriel, o PG, ele podia não é... Podia ser o Marco Aurélio. Podia ser o ministro, mas o senhor não tem conduta equivocada, né, ministro? Vamos falar. Não tem. Nem você quer. Há controvérsias, ministro, mas nós vamos deixar para depois. Que é, ele não é condenado, né? Ele não está condenado. E aí, você aplicar essas medidas, ainda que o ministro justifique, elas são medidas que levam a uma interpretação quase que de condenação, porque depois vai se aplicar a pena se a justiça entender que ele foi culpado. Mas o quão grave, o quão fora da curva é aplicar medidas como essa? Eu até ouvi de que a prisão domiciliar, ela não é o instrumento correto. A prisão seria o correto, entre aspas, a preventiva, e aí você baixa para domiciliar em caso de questão de saúde, como é o caso do Collor, por exemplo. Qual que é a sua leitura dessa questão da presunção da inocência? Olha, o princípio é básico na Constituição Federal. Aliás, dois princípios básicos. Quanto ao cidadão, a não culpabilidade. Ordem do processo crime é ter-se a apuração para selada a culpa mediante decisão judicial não mais sujeita à impugnação mediante recurso, chegar-se à execução. A preventiva está prevista no Código de Processo Penal e ela é harmônica com a Constituição, mas para situações extravagantes em que haja periculosidade e risco à ordem pública. Onde a periculosidade de um ex-presidente da República? Onde a periculosidade de um senador da República? Que tempo nós estamos vivenciando? Tempos muito assim negativos. E essas providências, eu torno a repetir, a colocação de tornozeleira é uma pena, é uma penação e alcança a dignidade do cidadão. Imagina um senador comparecendo ao Senado, participando de sessões e com uma tornozeleira. Ele é um bandido? Não, não é um bandido. Gabriel. Ministro, o STF já criticou duramente os abusos de autoridade da Lava Jato, especialmente quanto ao uso excessivo de medidas restritivas, né, como motivação política. O que diferencia essa decisão agora contra o Bolsonaro daquilo que a gente falava, que chamava de lawfare contra Lula? Ou a gente só mudou o lado da trincheira? Não houve apenas mudança do lado da trincheira. E eu acho que quando se fulminou, quando se enterrou a Lava Jato e se enterrou inquéritos e processo crime contra certos acusados,
se retroagiu em termos de combate à corrupção. Não foi algo sadio. E, evidentemente, o ex-presidente Lula pôde se defender e se chegou, depois de decisão em segundo grau, se chegou à prisão dele, presidente Lula, que ficou sob custódia do Estado durante 508 dias. Não há 2 pesos, 2 medidas, nem mudança de trincheira. Deixa eu só, vou passar para te pedir, mas nesse aspecto, porque a leitura, assim, né, de diferentes pessoas é de que o ministro Moro, à época, aliás, o juiz Moro, é tão confuso, né, o juiz Moro, hoje senador, e a força-tarefa da Lava Jato, como disse o Gabriel, se passaram exatamente como a gente está analisando hoje o ministro Alexandre, que tomava decisões... estratégias com a acusação, E né? aí, até tem uma denúncia, uma reportagem de ontem à noite, depois a gente vai explicar um pouco mais. Mas isso, ministro, colocou em risco, ou colocou sob os holofotes, e fez com que a Lava Jato aí no Supremo fosse anulada. Então, a minha pergunta é bem objetiva. A gente não corre o mesmo risco de, por o ministro Alexandre estar indo por esse caminho? Eu não sei se é porque ele é essa pessoa, né, mais dura, mais ensimesmada. A gente não corre o mesmo risco de, ali na frente, ver tudo anulado de novo? Por quê? No mensalão nós não tivemos declaração de nulidade pelo Supremo, porque o Supremo, ante a prerrogativa de certos acusados serem julgados pelo Supremo, pronunciou-se e decidiu. Então é muito difícil a revisão pelo próprio Supremo de um ato que pratique, a não ser que o colegiado ainda possa ser acionado. Então essa reversão eu penso que é inimaginável. Agora, quanto à Lava Jato, se cogitou de conluio entre o magistrado e o integrante do Ministério Público, que é Estado acusador, conluio, há o diálogo que deve haver, a troca de ideias. O Ministério Público, por exemplo, pode chegar para o juiz e dizer, eu vou requerer isso. E o juiz indagar, olha, você tem elementos para fazer esse requerimento? Se não tiver, eu vou indeferir. Isso aí é algo corriqueiro no dia a dia do judiciário. Ainda teve a questão do juiz Sérgio Moro, naquele momento, virar ministro de Estado do candidato que havia sido por ele beneficiado no momento em que ele prende o seu principal adversário. Realmente, a gente teve a impressão, muita gente teve, de que houve uma parcialidade naquele momento. Acho que essa também é a pergunta da Kelly, se está havendo uma parcialidade aqui. Mas o que o senhor está dizendo é que naquele momento não houve parcialidade e neste momento está havendo. Presume-se o que normalmente ocorre, não a excepcionalidade. Eu ainda era ministro do Supremo na ativa quando o ministro, hoje senador Sérgio Moro, então ministro, foi me visitar. E eu disse, rapaz, você depois de estar num cargo por concurso público efetivo, sem direito à aposentadoria, pede exoneração para ser auxiliar do presidente da República, ou seja, ministro da Justiça, depois de ter tido essa caneta que o consagrou nacionalmente, ele aí me disse, olha, a minha caneta ainda tem muita tinta. Teve porque o Estado do Paraná resolveu resgatá-lo e elegeu senador da República. Gabriel, tem mais alguma? Daí a gente faz a última para liberar o ministro aqui, que gentilmente nos atende sempre. Claro. Olha, eu acho que eu tenho uma paixão pelos gaúchos, que eu tenho recusado agora, a partir de ontem, a falar sobre esses episódios, porque a minha visão é de temperança, é de buscar, mediante o bom senso, um denominador comum que atenda aos interesses nacionais. Ministro, para a gente encerrar, então, a Kelly te perguntou se a gente corre o risco de tudo ser revisto, né, depois, e o senhor respondeu, por quem? Então eu te pergunto, se o judiciário desce para a arena política, ainda que sob o pretexto de proteger a democracia, de proteger as instituições, quem que protege a democracia do judiciário? Olha, pois é. A que ponto nós chegamos, né? O equilíbrio e a harmonia entre os poderes depende de cada qual atuar na seara que lhe é reservada constitucionalmente.
E aí é preciso marchar-se com segurança. Hoje o Supremo está na vitrine. Eu saio para ir ao mercado, encontro populares que vêm se queixar comigo e dizer: olha, o senhor está fazendo muita falta. Eu estou nutrindo o sentimento de dever cumprido. Agora, o fato de não haver um órgão acima do Supremo para rever as decisões dele só atrai para os integrantes uma maior responsabilidade, uma maior fidelidade à Constituição Federal e ao arcabouço normativo aprovado pelo Congresso. Repito, a atuação do juiz não é construtiva, é uma atuação vinculada ao direito objetivo, ao direito aprovado pelo Congresso Nacional. Ministro Marco Aurélio Mello, muito obrigada pela sua participação aqui. O senhor tem realmente esse apreço pelos gaúchos que só em uma ocasião gera exceção, que é quando o Flamengo joga. Aí o senhor, por mérito... jogará amanhã com o Atlético às 19 horas. Eu já estou aqui concentrado e nós deixamos de ganhar no Maracanã, um erro do Léo Pereira, incrível, né? Algo infantil, trocar a bola com o Ortiz na área, né? E aí o Atlético fez o gol que fez, vamos com desvantagem lá para o Mineirão. Daqui a pouco o Sala de Redação está convidando o ministro para participar também. O nosso programa de futebol vai contar com reforço hoje, o ministro Marco Aurélio. Obrigada, ministro. Muito obrigada pela sua gentileza. E o meu respeito pela atuação jornalista que você tem, que a Rádio Gaúcha, esse serviço de utilidade pública que a rádio presta aos gaúchos em geral. Meus parabéns. Obrigada, ministro. Um bom dia.